Olá! Conselhos de Classe é um podcast que vai direto ao ponto do marketing e da gestão educacional. E é uma iniciativa de 3 grandes consultorias, Alabama, Acto e Espaço In. E hoje nós vamos perguntar aqui para os nossos especialistas se a sua escola está cobrando a mensalidade correta, o preço correto. Chamada! Maurício. Presente. Ana Paula. Presente. Baiá. Aqui. Muito bom. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre mensalidade, sobre preço. Maurício, tua percepção hoje de reajustes, preço, cobrança, o que você pensa? Então, essa é uma das perguntas que a gente mais tem escutado nesses últimos tempos, né? Parece que nós estamos gravando aqui no mês de julho, e julho e agosto é o período em que as escolas mais procuram informação a respeito do reajuste para o ano que vem, né? A gente até vai soltar, assim, ao longo da nossa conversa aqui, alguma estimativa de mercado, como é isso, mas eu acho que a gente pode fazer um passo antes, perceber que reajustar o preço da mensalidade envolve alguns elementos fundamentais. A escola tem que ter uma boa compreensão de como vai evoluir os seus custos, qual vai ser a inflação de custo das escolas. Ela tem que se perceber dentro de um ambiente competitivo. Então, quais são as outras opções que as famílias terão na hora de escolher a escola, e aí perceber se isso vai mexer, né, na competição. Na própria rematrícula, os pais às vezes perceberem que a escola está subindo demais pode ser um problema, especialmente se não tiver um investimento adequado para justificar esse aumento. Mas, por outro lado, também o mantenedor tem que tomar um pouco de cuidado no sentido de não acreditar que não aumentando o preço ou não reajustando seus preços, ele vai ter alguma vantagem. Pelo contrário, em geral ele se sufoca muito mais pela falta de capacidade de investir do que realmente de ter mais alunos por conta disso. Acho que esses são os pontos assim, para a gente ir aquecendo aqui nessa conversa que nós vamos ter. Ana Paula, sua vez, sua percepção sobre preço nas escolas. Nas escolas eu tenho uma fala que vem muito em relação ao meu trabalho com as meninas de atendimento, né? Que é uma percepção de como eu respondo, como eu falo sobre preço quando os pais me perguntam. E principalmente nesse momento que eu tenho que falar de aumento e eu ainda não tenho o aumento. Como que eu dou preço? Não dou preço? Eu não tenho índice, a escola não me deu e eu perco matrícula. Então, eu gostaria muito até de dividir com vocês uma ansiedade do time de matrícula que é, eu não tenho preço para passar, o que eu faço? Baiara, para você essa pergunta. Então, se a gente falar a recomendação do índice logo agora no começo, o pessoal desliga e vai embora, né? Então tem um índice prontinho aí. Tem, né? Mas cada um que tem o seu. A gente vai fazer algumas recomendações aqui. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar o seguinte. Existe uma abordagem bem antiga já da administração, onde a gente tinha o preço do custo. Quanto custa para a gente produzir algo? O empresário coloca a sua margem, o seu markup, e aí ele tinha o preço de venda, né? Pega o custo, pega o quanto que eu quero ganhar em cima e tem o preço de venda. Essa é uma abordagem muito antiga e em mercados competitivos ela não funciona mais. Ela está completamente antiquada, desatualizada, e quem faz isso normalmente sai fora da competição, porque fica com o preço muito desajustado do mercado. O correto de se pensar é o seguinte: o preço é dado. Dado como? Dado pela faixa de renda do meu público-alvo e pelos meus concorrentes. Então eu tenho uma faixa de preço onde eu atuo, onde eu vou me posicionar. Para entregar esse meu produto nessa minha faixa de preço, eu tenho custos, mão de obra, materiais, infraestrutura. Ao administrar e gerenciar esses custos, que é o que eu tenho controle, a minha margem vem como consequência dessa minha gestão de custos. Então, essa é a maneira correta de você visualizar o negócio da sua escola, onde o preço é uma variável importante, porque você vai pegar o preço, multiplicar pela sua meta de alunos, você vai ter o seu orçamento. Administra o custo, a margem, o ganho é uma consequência dessa gestão de custos. Eu tenho uma percepção muito clara. O lucro não está no faturamento.
O lucro está no custo. Se você não fizer uma boa gestão de custos, você pode cobrar o quanto você quiser. Você não vai ter lucro. E aí eu quero que vocês me expliquem como que a escola faz essa gestão de custo para poder chegar, aí na fala do Baiar, no preço. Eu acho que você levantou um ponto muito interessante, que dono de escola, diretor de escola, costuma ter meta de número total de alunos e ter meta de faturamento, quando na verdade o olhar tinha que estar muito mais voltado ao custo, especialmente as margens que tem, onde ele vai buscar a lucratividade. Então tem aquelas brincadeirinhas de falar que custa que nem unha, está sempre crescendo, tem que cortar. Tem a outra brincadeira que é a escola incha, né? Ela não está crescendo, ela está inchando, né? Ela está faturando mais, mas está à custa de muito desconto, à custa de uma média de alunos por turma que está se perdendo. Então, hoje a gente vai falar bastante de preço, mas eu acho que se a gente não der esse aquecimento para os elementos que estão subjacentes à ideia de preço, né? Porque não adianta você querer descontar no preço as suas ineficiências. Não adianta você descontar no preço o fato de você estar dando muita bolsa para trazer alunos com uma expectativa ou de marketing, ou de passar uma imagem de que a escola está tendo sucesso, né? Ou para atingir um nível de faturamento, porque muitas vezes você está começando a fazer isso e percebendo que o resultado, no fim das contas, está diminuindo. Tem escola que fala isso. Eu tinha 400, 500 alunos e era lucrativo. Agora tem 700 e não vejo mais dinheiro. Né? Até porque é muito claro, assim, a gente tem um case que foi feito até em conjunto com a Alabama, onde era uma escola de 400 e poucos alunos, ela reduziu para 360 e passou a dar lucro. É isso. Né? Então, você fala, como assim? Vocês diminuíram 60 alunos na escola? Sim, mas a gente tinha 75%, 80% de desconto para alguns alunos. Você tira desconto, você tira o inadimplente. Tiramos desconto, tiramos inadimplentes. Onde haviam duas salas se tornaram uma sala só, e é uma escola que passou a ter quase 22% de rentabilidade. E eu ia falar isso, e tirando o desconto, né, Danilo? Foi uma coisa que a gente fez e trabalhou muito com o time de vendas, que foi uma situação, não só o time de vendas, mas uma conscientização de que não tinha desconto. E era uma prática do mantenedor também, de como que eu vou trazer esses pais, como que eu vou trabalhar a negociação se é uma prática da comunidade dar desconto. Isso é uma coisa que a gente tem que entender também quando se vai falar de preço. O que vocês pensam sobre isso? A gente tem alguns clientes hoje que falam, Danilo, no nosso mercado, se não der desconto, não vende. E como que faz uma precificação tendo uma régua de desconto tão grande? Eu acho que uma primeira... É muito difícil tirar desconto, certo? Agora, se não tiver coragem para agir e uma razão muito clara para você tomar decisões, aí é que você não tira mesmo. Você não pode cair na pressão das famílias. E o desconto, ele tem que ser usado a favor da escola e dos mantenedores. Não em benefício exclusivo das famílias e muitas vezes numa chantagem que a família faz. Porque as famílias muitas vezes fazem leilão de escola. Elas vêm numa, olha, tá me oferecendo isso. O que você me faz? Eu cubro essa oferta. Aí o que ela faz? Ela não fecha na hora, ela vai na outra e tenta conseguir um preço menor. Tá no papel delas. Quem não tá no papel seu é de quem entra nesse jogo. Então como é que você pode tirar desconto? Justamente isso que você falou, olhando onde você pode dar desconto, onde você precisa. Então, por exemplo, o período da manhã é muito procurado. O período da tarde é mais vazio, você só dá desconto no período da tarde. O quarto ano tem poucas vagas. O terceiro ano tem muitas. Você dá desconto para o terceiro ano. É como passagem, assento em voos, avião, né? Determinados horários e determinados destinos têm mais descontos do que outros. Datas mais... acomodação de hotel também, né? Então, é usar os descontos a seu favor. E, a partir daí, ele compõe a receita da escola. Mas não simplesmente ceder à pressão das famílias. Quando você tem uma política bem clara, fica mais fácil também de você não ficar refém das promessas que você fez. Porque, é claro, no primeiro aniversário de criança que tem, aquele cara que ganhou um desconto só no Plá ali, só conversando, chorando, ele conta para todo mundo. Até porque é um troféu para ele. Quanto você está pagando na mensalidade? Tô pagando tanto. Eu tive 20% de desconto. Eu tive 30%. Não, se você chorar e falar que é não sei o quê, dá até mais, né? Eles entregam isso e aí fica ruim para a escola, né? Porque se ela tem uma política mais adequada, os irmãos têm essa condição,
quem é, sei lá, funcionário de tal empresa, tem muitas escolas que fazem esse tipo de convênio, né? Por conta de uma situação ou de outra. Critérios mais claros fica melhor. Exames de bolsa são muito utilizados também por escolas. Mas sempre que você tem uma conduta um pouco mais fácil de ser transparente, é melhor, né? Mas isso varia muito de lugar para lugar. Então, a gente trabalha no Brasil inteiro. Tem regiões metropolitanas, é diferente de um interior, onde todo mundo conversa. E tem lugar que o cara fala, não, a escola é minha, eu dou o desconto que eu quiser. Eu te dei 30 porque eu quis dar 30, e se me perturbar eu vou tirar para 10. Assim, cai um pouco naquela primeira fala do Bayar. Quem é que tem mais poder, né? Lá atrás o fornecedor tinha mais poder. Então o preço era função dos custos. Eu tenho esse custo aqui, eu ponho a margem que eu quiser, a escola é minha e vou cobrar esse preço. Mas ele se sente numa posição de mais poder do que o cliente. No mercado mais competitivo, acontece o contrário. O poder está mais na mão do cliente do que do fornecedor. Então o preço é dado pelo mercado, é dado pela competição, né? A escola mais adequada para esse perfil de clientes só pode cobrar essa faixa de valor. Se você estiver acima, você está fora. E se você estiver muito abaixo, também fica fora. Você, né? perde eficiência. Perde eficiência. E uma coisa que eu percebo muito é assim, ó, às vezes a gente está falando de uma diferença de preço de R$200. E eu não acredito que essa diferença de preço faz com que um pai tire o filho da escola. Só que essa diferença de preço não vai fazer com que a escola tenha mais alunos. Eu diminuí a mensalidade em R$200, era 1.600, eu estou cobrando 1.400. Essa diferença de preço não vai te trazer mais alunos e no final das contas diminuiu o faturamento seu de forma tão significativa que você perde eficiência. Danilo, tem um caso para te contar. Ontem eu estava discutindo exatamente isso numa escola. A gente estava discutindo o período integral, né, que é o contraturno da escola, e tinha lá os mantenedores, alguns queriam diminuir para tentar fazer um mais acessível, ia mudar um pouquinho lá a grade de oferta de aulas, né? E a diferença era justamente de R$230 que iria dar do que se mantivesse o preço normal ou se a gente aplicasse um desconto. Só que aí eu fiz a conta com eles da seguinte maneira: quanto custa para comprar esse serviço? Aí nós somamos o preço do período regular mais o preço do período integral. A diferença era assim: se ele ficasse do jeito que seria, sem a gente dar o desconto como eu gostaria, seria R$ 5.200, e se fosse com o desconto, R$ 4.900. A minha argumentação foi justamente essa. Um pai que contrata um serviço de perto de R$5.000 não é por 200... Por mês. Por mês. Por mês. Não, porque aqui no Brasil inteiro está vindo, tem lugar que 5.200 é por exatamente. Né? Não é por R$200 que ele vai decidir comprar esse serviço ou não comprar esse serviço. Então a escola simplesmente perderia receita com isso. Até porque, vamos pensar, quando a gente fala de R$5.200, que é o serviço que você estava falando, a gente está falando de um público A. Isso. Né? Muitos deles, R$300 é uma pizza. É a pizza do final de semana. Então, não é. Então, de novo, eu às vezes acho que o mantenedor cai na pilha do preço. Se não der desconto, não der desconto. E ele só está diminuindo o faturamento. Ele não está aumentando o faturamento dando desconto. Né? Porque ele pensa que eu vou trazer mais alunos e não vai. Danilo, eu costumo falar o seguinte: você não pode ter vergonha do preço que você cobra. Então, se você tem uma tabela de preço, você estipulou aquilo, você tem que entregar um valor acima daquele preço, mas aquele preço justifica a qualidade da escola que você tem. Se você está dando muito desconto, alguma coisa está descasada. Ou você colocou intencionalmente um preço lá em cima de tabela para simplesmente falar para todo... E aí você dá desconto para todo mundo. É uma sensação de levar vantagem que a família leva, né? Mas se conversar... Mas a cultural pode ser. Pode ser, mas se conversar no vestiário de aniversário... Você tem 30, eu também tenho 30, eu também tenho 30, todo mundo tem 30. Então, mas aí virou uma política comercial de desconto generalizada. pra todo mundo. Não é mais nem comercial, né? É uma política cultural. Pronto. Mas eu já ouvi no setor de atendimento e eles até têm razão. Assim, ó, olha, aqui na minha escola custa R$800 por mês. Na escola do concorrente, o pai vai pagar 810. Só que lá
eles dizem que o preço deles é 1.600, dão 50% de desconto, e aqui o pai fala para mim que eu não estou dando desconto nenhum. Eu atendo muitas escolas que o time comercial me traz isso. E aí eles falam assim, eu não consigo vender. Por quê? Porque a escola X, inclusive, cobre. Se falar que veio da minha escola, eles falam assim, eu te dou 50% de desconto. Eu cubro. E aí a gente fica numa situação, né? E aí quando você fala assim, a escola não pode ter vergonha do preço. E muitas vezes o time comercial não é que eles têm vergonha do preço. Eles se intimidam com o preço. E aí a gente precisa, você falou dos convênios, né? Que política comercial é essa, que muitas vezes eu percebo que a escola não tem claro, e ela deixa o time comercial sem nenhum respaldo para atender essas famílias. Então, pensando numa construção de preço, o que eu posso fazer para dar um respaldo, sem tirar a receita da escola, mas para dar um respaldo para esse time comercial? Então, eu tenho convênio, eu tenho política de irmãos, o que é que a gente pode construir, até brincando ali com a nossa lição de casa, mas assim, o que é que a gente pode construir, orientar a escola para que ela construa uma política comercial que seja possível? E só falando nesse exemplo aí, né, você falou que realmente a gente ouve, qual seria uma defesa da equipe do comercial? Tentar perguntar para a família se essa escola que ele foi visitar, ela realmente é uma escola de 1.600? Se ela é uma escola de 1.600, esse seu desconto, será que não é só nesse primeiro ano, depois ele vai passar para 1.600? Ou então, o que justifica eles darem 50% de desconto nas matrículas? Será que eles vão conseguir manter essa qualidade que eles dizem que tem? Então, também essa é uma defesa importante. Sim, né? E até a gente faz um outro trabalho muito que é de ressaltar, e com as meninas do atendimento, os diferenciais. Elas precisam viver no sentido de acreditar, de perceber que acontece na escola, os diferenciais da escola. Porque muitas vezes há uma distância entre o que o pedagógico faz, o que a escola produz e a comunicação que elas têm na hora de vender para o pai. Então elas precisam acreditar. A gente faz muito isso quando vai treinar o time. E o importante do acreditar no preço é o seguinte, é entender que eu trabalho numa posição e eu ganho R$2.000. E a mensalidade da escola que eu trabalho é 3.000. Não significa que ela é cara. Ela não é uma escola para um público classe C. Ela é uma escola para um público classe A. Então, e entender isso é muito importante. Porque senão você não vende. Se você acha que é caro, você não vende. Mas eu não queria deixar fugir muito da ideia do escola tá cobrando o valor correto. Como que a gente constrói esse preço? Senão a gente vai ter um viés aqui meio mercadológico. E a ideia não é isso, não. Eu quero mesmo que vocês falem para os mantenedores como construir preço, como colocar esse preço, que no final das contas que dê lucro. Primeiro, acho que do ponto de vista de quem vem visitar a escola, eu vou fazer um parênteses bem curtinho e já vou entrar na sua questão mesmo. Mas pegando da equipe de atendimento ali, que ainda não sabe o preço do ano que vem, não sabe qual vai ser o reajuste, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, quem está indo visitar a escola, boa parte das vezes recebeu alguma indicação do tipo boca a boca. Ouviu falar por algum pai de aluno, a gente tem isso nas pesquisas da gente, acho que cerca de 75% mais ou menos. Exato. O Bar me corrige se eu estiver errando no número. Você está 99% das vezes correto. Desta vez também, é uma delas. Então, assim, esse pai já vem com alguma referência de preço, inclusive de desconto, porque ele vem no boca a boca, né? Se você me indica a escola da sua filha para eu matricular meus filhos, ou os meus netos, porque você é muito mais nova do que eu, você já vai me responder mais ou menos quanto você paga. Inclusive, você vai dizer, olha, lá custa tanto, mas assim, todo mundo tem pelo menos uns 20% de desconto. Então eu já vou chegar lá sabendo disso. Ou você vai me dizer, olha, lá o preço é esse e eles não dão descontos. Tem desconto só de irmão. E olhe lá. Então o preço é esse mesmo, é o que eu pago todo mês. Não sei na série do seu filho, do seu neto, se vai ser isso ou aquilo, mas eu tenho uma noção. Então quando eu vou visitar a escola, eu já estou sabendo a faixa de preço. E o boca a boca também já nivela um pouco a classe socioeconômica, né? Você não indica um preço, a escola do seu filho, para um cara ou muito mais rico ou muito menos endinheirado do que você. Porque você sabe que não vai se adequar. Então já tem um pouco disso. Maurício, deixa eu interromper seu raciocínio, porque eu acho que vale. A escola precisa ter uma política de preço e de atendimento muito clara. Porque nessa aí que o Maurício falou, a gente já ouviu algumas histórias de, na negociação de desconto,
às vezes é atendido por uma ou outra pessoa e tem uma que é mais flexível que a outra. Era muito comum a gente ouvir assim na indicação, né? Principalmente colégio de irmãs, vai de tarde, né? porque Você você fala com fulano. Você fala com a irmã Doralice, porque ela é que dá desconto. Se for com a outra, você não vai ter desconto É isso nenhum, mesmo. né? Então isso precisa tomar cuidado. vai à tarde, porque lá você vai encontrar fulano Isso. que é mais legal. Mas aí não existia política comercial, né? Aí existia a Não, política da irmã, só né? na conversa ali, né? Mas como é que eu sei se o meu preço está adequado? Primeira coisa, a escola ela tem que ter uma clareza dos seus custos. E muita escola hoje, até acho que pós-pandemia, isso até se agravou, porque muitas escolas se endividaram e hoje o custo das dívidas acaba afetando também o orçamento da escola. E aí nesse desespero de vou ter mais aluno, melhor que uma carteira vazia, alguém pagando qualquer coisa, tem muita escola que acaba vendendo o seu serviço abaixo do custo, né? Então naquela lógica que o Bar mostrou ali, quanto me custa, qual é a margem para chegar no preço? Não, o preço é dado. Quanto que eu tenho que fazer custar para sobrar uma margem? O cara não sabe o quanto custa para ele. E o preço é dado pelo mercado e ele entra numa guerra de preço, ele entra num leilão de preço. E no desespero ele começa a praticar um preço abaixo do seu custo. Ele vende um serviço que a remuneração que os pais vão dar para a escola é insuficiente para ela pagar toda a folha, todos os tributos, toda a estrutura que ela tem. Então a primeira questão sobre o preço que eu estou cobrando é adequado, o primeiro crivo que tem que passar é o seguinte: é suficiente para remunerar todo mundo que está envolvido com esse processo produtivo? Né? Tem que ser suficiente. Se não for, eu tenho que ajustar. A consequência disso é que ele passa a ter turmas que são deficitárias e cada turma que ele abre é mais prejuízo que ele tem e não mais receita. Uma coisa interessante que, assim, por exemplo, quando a gente começou aqui brincando do reajuste, né? Falei, tem o reajuste? Tem, mas vou deixar pro final para aprender aqui a... Eu acho até que vou deixar pro próximo episódio. Não fala isso agora, senão o pessoal diz. Vai no final. Só que tem uma outra coisa que é assim, ó, a escola muitas vezes ela não consegue calcular a inflação interna. Porque tem uma forma muito simples de você pensar, qual que é a inflação interna? Quais eram os seus custos o ano passado? Quais são seus custos esse ano? Qual é essa diferença de preço? Então, às vezes, você teve investimentos na escola que te gerou um aumento de custo. Né? Muito claro para mim, vamos colocar mais atividade na escola. Ok, mas você está precificando isso da forma correta, porque esse mais atividades aumenta custo. Né? Aumenta a hora-aula, aumenta a demanda de espaço. Então, assim, isso gera mais custos. Então, assim, você está precificando isso correto. E as escolas, o que eu mais percebo hoje é assim, elas não conseguem fazer a precificação porque elas não conseguem enxergar custos. É isso mesmo. Começa, acho que a primeira parte do raciocínio é custo. A segunda parte é a competitividade, né? Quer dizer, com esse perfil de famílias na região que eu estou, com o serviço que eu ofereço, o valor que eu entrego para esse cliente, ele pode ser precificado em que faixa, né? E aí muitas vezes você vai ter oportunidade de reposicionar, o que é um pouco mais difícil, mas pelo menos você vai falar aos pouquinhos, a gente vai chegando num valor adequado. Então uma ótica é interna, quanto me custa, qual é o mínimo, qual é o patamar que abaixo disso talvez seja melhor eu não trabalhar do que eu aumentar o buraco, né? Outro fator, outra ótica, outro jeito de pensar. A comunidade em que eu atuo, o serviço que eu entrego, ele pode ser precificado em que faixa? Ou seja, quando as famílias visitarem a minha escola, visitarem os concorrentes, quais serão as informações que elas vão ter para tomar a decisão? O meu preço vai ser competitivo? Eu vou conseguir fechar contrato nessa faixa? Ou realmente parece uma desvantagem flagrante matricular na escola? Maurício, mas deixa eu ver se eu entendi aqui para ficar mais fácil. O meu preço também está muito próximo ao posicionamento do que eu quero, do meu posicionamento. Que clientela é essa? Que público é esse que eu quero atingir? Isso mesmo. E, inclusive, a região que eu tô. Porque às vezes não adianta eu pôr
uma escola alto premium numa região que não tem condições De pagar. É meu desejo uma escola premium, mas eu tô num bairro ou numa região que não tem condições de... Vou contar uma história de uma amiga minha que... Olha a hora do Hora do recreio. Hora do recreio. Boa. Que não é mais de escola, já já. É que eu tenho 2 histórias pra contar, então eu podia contar uma. Isso, faz Você isso. conta Vamos fazer o outra recreio e eu com vou 3 fazer o histórias, recreio. então. Vamos lá. Então já não é mais nem hora do recreio, né? É aula vaga. A hora do recreio com o professor faltou na É casa. aula vaga. Então, reposicionamento. Tá. Eu tenho uma experiência que era assim. A escola atendia um público classe B. Sim. E a região no entorno foi mudando para um público com um poder socioeconômico maior. O que a escola fez? Ela fez um investimento muito grande na educação infantil para reposicionar o seu preço em torno de 30% para mais. É uma situação assim inusitada, mas a região possibilitou. Ela definiu essa estratégia. Só que assim, você não muda isso de uma hora para outra. E você não pode dar 30% de reajuste para o seu atual público. Então, o que essa escola fez? Fez o investimento em infraestrutura, principalmente, depois com Que isso o corpo comunica docente muito, também, né? se comunica muito, e depois também fez nas pessoas ali, mas primeiro na infraestrutura. E na educação infantil, onde que ela colocou 30% a mais? Só na primeira série, no maternal, ali que chamava de maternal. Na entrada. Na entrada. E todos os outros pais continuaram pagando o valor que já pagavam. E aí a cada ano, é claro que demorou 4 anos para ela se reposicionar. Mas ao final de 4 anos, toda a educação infantil já estava num patamar acima, condizente com a qualidade que a escola entregava, sem causar injustiça ali e sem muito estresse dos pais antigos e tudo mais, né? Então, esse é um jeito também de você fazer um reposicionamento. Depois tem outro. A minha história é uma história de um café. Na verdade, um casal de amigos nossos saiu de São Paulo, foi morar no interior e lá encontraram um ponto comercial em frente a um hospital e eles decidiram então montar um café. E aí falaram, puxa vida, um café ali ia ser muito legal, o hospital é muito grande, os médicos devem descer para tomar um cafezinho, às vezes fazer uma refeição. E criaram um espaço bonito, um espaço bem legal, com um jeitão meio de metrópole, né? Mesinhas legais, tudo, com os seus, né, detalhes e tal. Não entrava ninguém no café, não entrava ninguém. Os médicos não frequentavam ali. E o que eles viam nas calçadas era um monte de gente que estava esperando para horário de visita, coisa do tipo, uma população bem mais empobrecida. Aí eles então fizeram uma mudança de preço. Resolveram fazer prato feito, vender salgado, né? Aquela ideia de um café expresso com um coraçãozinho feito no leite. Isso aí mudou, né? Continuou não entrando ninguém. Baixaram o preço, botaram plaquinha de PF na porta e o pessoal não entrava. E os dois tinham uma boa competência nessa área da gestão, um deles era publicitário e tal. Coitado. E aí eles começaram a perceber assim, o pessoal não entrava porque o ambiente era muito elegante. Então aí eles perceberam uma inconsistência nessa estratégia. Por mais que ele baixasse o preço, O ambiente a pessoa intimidava. nem olhava o valor na plaquinha, porque de longe já via que não se sentiria bem. Eles só começaram a ter algum sucesso comercial quando mudaram o mobiliário para mesinha de plástico, cadeira de plástico, aquela coisa. E aí sim, começou a ter movimento. Só que aí eles não quiseram mais ser dono daquele café. Aquilo não mais fazia sentido para eles, não representava mais eles, não tinha qual a vocação mesmo. E aí passaram o ponto, né? E o ponto existe e flui, dá certo, funciona, né? Mas é uma historinha de hora do recreio. Até eu devolver essa história. Tem mais uma, né? É a questão da comunicação. Quando a gente vai fazer uma campanha, e às vezes você tem uma escola que é para o público C. Não adianta você fazer uma comunicação, uma campanha refinada, rebuscada, elegante, porque você não vai atrair, você vai espantar. Eu vou olhar aquela comunicação e vou falar assim, nossa, essa escola deve ser muito cara. Isso não é para mim. Essa escola não é para mim. E aí o pai nem vai até a sua escola, né? Porque isso é extremamente importante, esse reposicionamento é extremamente importante. Mas vamos lá, tua historinha, Baiar. Não vou contar agora, porque você me lembrou de uma outra coisa, talvez o mais importante que eu vou falar nesse podcast, e quem sabe nos próximos, inclusive, que é a seguinte.
A gente tem muito uma noção de preço, né? Quando vem preço à mente, vem cifrão, vem dinheiro, vem valor. Mas o que o preço é, essencialmente, o preço é informação. O preço carrega consigo atributos só de mencioná-lo. Por exemplo, aqui a gente tem 2 garrafas d'água, certo? Não aparece a marca porque nenhuma empresa de água nos patrocina. Se nos patrocinar, a gente fala. Apareci. Né? Mas é o seguinte, eu falo para você, essa garrafa d'água, ela custa R$3. E essa garrafa d'água custa R$28. Embalagem igual. Se essa custa 3 e essa custa 28, o que você vai pensar das duas? Quando eu falei o preço, já veio na cabeça de vocês atributos que essa aqui deve ter. Essa aqui deve ter sido extraída nos Alpes Suíços. Ou ela foi comprada num supermercado premium. Ou ela tem algum mineral, sendo vendido no aeroporto. Ela tem algum mineral. Então, assim, você já pensou no local em que ela foi comprada, no local em que ela foi extraída, você já pensou que ela é ligada, talvez, a alguma grife, né? Então, só o preço te trouxe informação e já gerou expectativa. Que é exatamente isso que o Maurício comentou. As pessoas viam o preço baixo da cafeteria, criavam uma expectativa, só que quando olhava para um ambiente muito mais elegante, falava, opa, mas não é isso aqui que eu pensei que era. O efeito contrário também existe, né? Então, e também assim, eu jogo o preço lá em cima e também um ambiente, uma infraestrutura degradada também não funciona. Então, a ideia do preço é que ela seja uma informação que transmita para a pessoa, crie uma expectativa e ela seja atendida quando chega na escola. É isso. E aí volto lá no planejamento estratégico do negócio. Qual que é o teu posicionamento? O que você quer vender e o que você vai entregar? Né? E o preço parte daí. Só que na educação hoje, nas escolas hoje, o preço está muito ligado a um índice, que é o índice de reajuste salarial. Então, qual é o dissídio? Então, eu espero sair o dissídio para saber o valor que eu vou colocar. Então, é como se o reajuste da mensalidade tivesse que cobrir o dissídio, né? E o preço nunca é sobre o posicionamento, sobre a entrega, sobre o que eu estou comunicando e realmente vendendo. E sim um reflexo do dissídio. O dissídio foi 6%, eu reajusto 8%. O dissídio foi 4%, eu reajusto 6%. O dissídio foi 8%, eu reajusto 10%. Isso. Nós já vamos falar de índice, o dissídio ele te estabelece um mínimo que você tem que reajustar, né? Mas eu vou voltar à história que tem muito a ver com posicionamento. Em uma cidade do interior, existia um grupo de mantenedores, tinha uma escola, e a escola era a melhor escola da cidade, o maior número de alunos e a mais cara. Chegou um concorrente, jogando o preço lá embaixo, se associou a uma marca forte de material didático e começou a incomodar um pouco. Não incomodou muito, mas incomodou um pouco. Eles poderiam fazer uma estratégia, entrar na guerra de preço, só que reduziria o faturamento para todo mundo, criaria uma sensação nos seus próprios alunos. Porque sempre que um preço diminui, você já fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Como o preço é informação, e será que a qualidade é a mesma? Né? Será que ele não estava se aproveitando de mim? Exatamente. Poderia estar cobrando mais barato desde sempre? Isso. Enquanto não apareceu o Salvador? Exatamente. Então, o que eles decidiram fazer? E eu participei desse projeto e dessa estratégia. Bom, eu não vou mexer na minha escola, eu vou montar uma outra escola para combater esse que chegou, com outro preço, com outro posicionamento. Então o que nós fizemos? Fizemos uma pesquisa de mercado, vimos que tinha faixas de preço, então a escola original estava aqui em cima, essa outra estava entrando um pouquinho mais abaixo e tinha outras mais baratas. Nós montamos uma estratégia para entrar justamente onde combatia essa escola entrante. Montamos a escola e a ideia era assim, como ele já tinha uma outra escola, um dos princípios básicos era assim, não vamos entrar em negociação de preço, essa escola não vai ser um balcão de negócio. Não vai ter negociação de descontos. Os pais vão pagar o preço que a gente disser.
E essa foi uma premissa para montar a escola. E aí o que a gente fez? Tabela de preço. E no lançamento a gente entrou com uma estratégia de aluno fundador. Todo mundo que entrasse naquele ano, acreditasse na proposta da escola, teria 25% de desconto. Para o resto da vida, enquanto continuasse naquela escola. Primeiro ano, fizemos isso, ninguém pediu, o desconto foi os 25% de fundador. Ninguém teve mais e ninguém teve menos. A escola já saiu com 200 alunos. Para o ano seguinte, ninguém mais teve desconto fundador. O desconto que foi dado foi de 20%. Volume. Uhum. A escola já subiu para 270. No outro ano, tiramos mais 5%. Então, todo aluno novo, os fundadores continuaram. Mas os novos, 10% de desconto. A escola hoje já está com 370 alunos, que é o terceiro ano, e vai para o quarto ano para 440 alunos e vai chegar a uns 500, que é onde a gente queria para bater isso. E deu certo. Aí essa escola aqui, que era original, continuou sendo, ela perdeu alguns alunos, mas aí perdeu para quem já era deles. Pô, já que é para perder, eu vou ficar perdendo mesmo. Então, assim, ó, estudo de mercado, viu os preços que são dados, porque é um mercado competitivo, vou entrar nessa faixa de preço, vou me posicionar, já vou dar o preço, não tenho vergonha, tenho uma infraestrutura boa, adequada, sei que os meus concorrentes são próximos, ofereço uma condição, equipe de venda qualificada, não tenho negociação de preço, perdeu algumas matrículas? Perdeu, mas não tem confusão nenhuma, tá certo? Mas aí vai lá no produto, no serviço. Isso. Né? Se você não entrega, sim. aí tá fora. Eu quero comentar um negócio aqui. Acho que a gente está quase começando a ir para a hora de dar um índice ou uma sugestão. Mas eu acho que tem um terceiro elemento fundamental aí na ótica da construção de preço e eu vou contar uma história rapidinho. Então, o primeiro que eu falei era a ideia dos custos. O segundo, o mercado, a competição. E um terceiro é a capacidade de pagamento das famílias. Os seus clientes têm dinheiro para pagar? A gente faz uma pesquisa de novos todo ano e nessa pesquisa das informações que a gente obtém das famílias que estão chegando nas escolas é o comprometimento do orçamento familiar com a escola. Quantos % do orçamento? Esse dado é valiosíssimo. É muito legal para a gente. Ele é uma métrica que nos ajuda a se encorajar a oferecer mais e cobrar mais ou reduzir custos e atingir um valor que a família tem a capacidade. Essa métrica, Maurício, eu uso quando eu estou fazendo gestão, até se a gente vai criar projetos novos ou não. Isso, exatamente. Né? Então, vou ter a aula lá, sei lá, de robótica. Calma, mas isso cabe no orçamento da família? É isso. Porque senão eu não consigo repassar esse custo. E aí eu vou contar um caso também rapidinho aqui, que assim, é uma escola no interior de São Paulo, numa cidade que está bem. A escola era a escola mais elitizada, também tinha um preço muito alto. E chegou na cidade uma marca forte, de grupo econômico, com proposta interessante, diferenciada. E essa marca que chegou com um preço acima do nosso cliente. Né? E aí, vai abrir uma escola nova, com uma marca forte, com um projeto interessante. Como é que a gente vai combater essa marca? Aí uma outra estratégia também semelhante ao que o Bar colocou ali, só que o concorrente que está chegando é mais caro. Né? Mas os nossos alunos são os mais endinheirados da cidade, ou seja, é uma artilharia direcionada diretamente para nós. Né? Vai adiantar baixar preço? Não vai adiantar baixar o preço, nós só vamos perder faturamento e cliente, e aluno. Então a gente adquiriu uma outra área próxima, e essa área próxima deixava a escola com uma estrutura muito melhor do que o concorrente novo que chegava. E reposicionamos o preço praticamente igual desse concorrente. E aí o pessoal vai falar assim, mas poxa, o pai vai chegar aqui e falar assim, você está cobrando igual a escola mais chance. E a resposta vai ser, óbvio, a gente tem um serviço tão bom quanto, uma estrutura melhor. E a gente já conhece seus filhos, né, porque a gente sabia que dinheiro não era o problema. Né, e deu muito certo. Praticamente a escola conseguiu se defender muito bem. Perdeu alguns alunos no primeiro momento, recuperou parte desses alunos depois, porque aquela escola não vingou. E a gente conseguiu se defender muito bem, aumentando o preço. Isso que é o mais interessante. Parece que é a contramão, né? E uma estratégia fantástica, né? Porque assim, se vem alguém para se posicionar no biquinho lá da pirâmide, falando que é primo e eu me considero primo, então meu preço é igual.
Isso. Por quê? Porque essa é a faixa. E cabia as duas escolas. Quem Na verdade, a carrega. cidade é uma cidade que estava com um progresso muito bom, com renda subindo, então cabia sim as duas escolas. Até porque Mas que tem chegou que entregar, também, chegou né? melhor. A escola Tem que entregava. entregar. É. Tem que entregar. Não pode. Se você chega num restaurante lá e fala assim, ó, a lagosta tá por R$20. Eu prefiro nem pedir a lagosta, né? Eu tenho medo dessa lagosta vir estragada. Agora, se eu vou pagar um valor melhor, tem que ser também tem top. uma coisa né? que gestor de escola precisa parar de ter visão irrealista. Né? É muito comum, não, a minha escola é a melhor escola, não, a minha escola é excelente, não, a minha escola entrega e a outra escola não entrega. Né? Quando na verdade não é isso. Né? Todas as escolas têm um nível de qualidade muito bom. A questão é assim, ó, o que além você está fazendo do mercado. Mas vamos lá, preciso conduzir aqui para a gente precificar. Né? A gente já está chegando aqui no final do nosso episódio. E aí quero dos três aí, principalmente dos dois, mas quero tirar de vocês. E aí, como que a gente vai fazer esse preço Ô, em Danilo, 2024? eu posso complementar, porque eu tenho uma pergunta encomendada de uma escola para Alabama, que é, quando soltar o preço? Então, Entendeu? Eu estava numa reunião e essa escola falou assim, Ana, estou sabendo que você vai encontrar, que vocês estão lançando podcast, né? E falei que eu estaria com vocês. E eu queria saber o seguinte, quando que eu lanço esse preço? Então, Essa é mais fácil. essa é mais fácil, eu vou deixar para o Baiar responder e vou falar um pouquinho do índice. Né? A gente costuma soltar o índice no início. O índice, peraí, deixa eu pegar os dados aqui. Né? A mas gente pega veio aqui- assim? Preparado? É o dado de jogo. Assim, É o dado. eu não Vai trouxe jogar o meus dado búzios. aqui na mesa. Eu não trouxe meus Vai búzios. jogar o dado aqui na mesa e ver o que vai sair, né? E tem que ser um dado daqueles de joguinho de RPG, 12 porque fácil, não 16 pode ser só, fácil. não pode ser só 6. Mas eu fiz uma enquete no LinkedIn, na minha rede, e tentando pegar a expectativa das famílias. Quanto você acha que vai ser? E aí nessa enquete eu preparava para a pessoa responder. Eu disse o seguinte, que o IPCA está previsto para chegar ali perto de 4,5, o Baiar me corrige também. Né? Tá nos 99% das vezes que tá certo ali. Entre 4 e 4. Vou, Mais vou- pra mais pra vou quatro. usar a estratégia Mais do, pra quatro. do Baiar. O que é IPCA? Índice de preço ao consumidor amplo. Que é um a nome inflação muito ruim. É. Tá? Índice de preço ao consumidor amplo dá a impressão que é um índice de preço para gordo, né? Um consumidor amplo. Pra mim. Tá mais GG. Mas o certo seria índice amplo de preço ao consumidor, porque ele pega mais itens que compõem a cesta. Isso. Por isso que tem o amplo, né? Porque já tinha o índice de preço ao consumidor, que tem determinados IPC. itens. E o índice de preço ao consumidor amplo É uma o cesta mais amplo é o comprida, índice, com né? Não mais é o itens consumidor. Exato. na cesta que E você faz o cálculo. Né? o índice que o governo adota Inflação oficial. para ser o índice de inflação oficial. Então, a meta de inflação que o governo persegue através do seu operador, que é o Banco Central, é o IPCA. Tá? Então, assim, se sobe a cebola, vai ter um impactozinho No de IPCA. milésimos no IPCA. Bom, então o IPCA, 4,5%. Mas aí você fala assim, não, minha escola não vai subir o IPCA, tem pouco a ver com cebola, tem muito mais a ver com folha de pagamento, que é a maior parte dos custos da escola está ligado à folha de pagamento ou coisas decorrentes da folha. Né? Então aí você já começa a pensar nos dissídios, e aí varia de estado para estado. Mas em geral, você pode pegar esse IPCA mais uns 2%, praticamente é a inflação de custo da escola, sem investimento. Na enquete que eu fiz no LinkedIn, eu mais ou menos dava essas dicas. Então assim, o que a escola deve fazer? Reduzir custos e aumentar até 2,5%? Pela ótica das famílias. Do tipo, tô apertado, é bom que a escola... 2,5% acima do IPCA. Não, de 0% a 2,5%. Pouca gente respondeu nessa faixa. Entre 2,5% e 5%, ou seja, repassa a inflação, que é mais ou menos o que eu vou ganhar também de aumento no meu salário, na minha renda familiar, e a escola que se vire com esses aumento real de professor e tal. Não, tem que ser entre 5% e 7,5%. Quem deu essa estimativa está entendendo que a inflação de custos da escola está na faixa de 5% a 7,5% e é razoável que as escolas aumentem por aí. Só que para a escola fazer algum investimento a mais, alguma coisa, você já começa a falar de 7,5% a 10%. Então não foi exatamente uma curva normal, mas a mediana, quer dizer, o meio também, você não perguntar de novo, né? De todo mundo que respondeu o questionário. Quando eu pego a pessoa do meio,
põe em ordem, quem respondeu índices mais baixos até aquele que está disposto a um aumento maior, o meio ficou praticamente nessa mistura das duas faixas. Ou seja, ali pelos 5,1% era uma expectativa de quem está pagando. Não quer dizer que o cara não consiga pagar mais. Quer dizer que é o que ele vai falar assim, confortavelmente eu aceito como uma notícia não ruim, 5,1%, que já é um pouco mais do que o IPCA. Né? Quando a gente pega outras consultorias que estão fazendo enquetes, né, escritórios de contabilidade que fazem, nós já tivemos números até lá perto dos 9,5%. O pessoal parece que respeita a virada para 2 dígitos. Né? Eu acho que o Bayar pode me corrigir melhor, não sei se já está mais fechando os números, mas a Alabama aqui a gente tem falado um pouco mais em torno de 7, 7,5%, não ir muito além disso. A gente acha mais razoável não esgarçar muito para cima, porque na prática você vai acabar compensando um aumento excessivo na mensalidade numa pressão maior sobre descontos. E aí você não vai ter um ganho verdadeiro nisso. Pelo contrário, às vezes a família impõe, eu não estou aguentando. Aí o cara fala, então te dou 10%, te dou 5%. Ué, então agora, se você aumentou 9% e deu 5%, você não aumentou nem a inflação de custo da escola. Mas aí você complementa agora, tanto no índice quanto no tempo. É melhor contar o preço antes ou esperar os concorrentes? Tempo. Soltar agora. A partir do momento que você decidir, você já solta. Já começa a fazer matrícula. Aluno novo está visitando, né? Aí vai, quanto custa? Não sei, volta o mês que vem que eu vou te divulgar o preço. O preço já. A partir do momento que você decidiu, através de uma análise, não tem porque você ficar segurando. Eu também sou dessa. Né? Então, solta o preço. Bom, isso é mais fácil. Com relação aos índices, é isso que o Maurício falou. A gente tem os limitadores, que é o mercado, e tem a estrutura de custo. E depende muito dos investimentos. Eu não vou repetir os índices do Maurício, mas as escolas clientes do mercado, hoje, eles estão pensando em reajustes entre 7,5% e 9%. Tá? Dependendo da capacidade das famílias de pagar, do seu planejamento de investimento. E a gente tem que levar em consideração a estrutura de custo da escola. O que a gente viu? Folha. Então, dependendo de cada sindicato, cada estado tem índices que seguem, né? A gente tem aluguel, tem escola que tem aluguel. Todo mundo paga aluguel, seja para si próprio, que é o prédio próprio, ou para terceiros, né? O IGP-M hoje está negativo, então esse talvez não seja tão impactante, mas ele já foi um índice importante, né? A gente tem quem adota sistemas de ensino. Sistemas de ensino, em média, estão reajustando 11%, questão de serviços gráficos, tecnológicos e tal. Então já é um patamar acima, né? Investimento, você falou, vou colocar uma solução bilíngue. Tem que precificar isso, vai absorver isso aí, porque não é só também o custo, né? Tem todas as pessoas envolvidas, então isso também envolve. Mas se é para dar um número, cada um sabe o que é melhor para si, mas o mercado, pelo menos, digamos aqui em São Paulo, vai no estado de São Paulo, deve reajustar entre 7,5% e 9%. Tá? A gente tá bem na hora de sinal, em cima. Sinal vai bater. A gente só falou o número na hora de bater o sinal, hein? Gente, espero que o episódio de hoje tenha aberto reflexões e insight. Obrigado, Maurício. Obrigado, Bayar. Obrigado, Paula. E eu vou fechar com um pensamento meu. Se é pra errar no preço, erra 1% acima. É melhor do que 1% para baixo. Gente, até o próximo episódio de Conselhos de Classe, um podcast muito inteligente. Muito bem, gostei. Gostei. Ficou bom isso aqui, hein? E agora eu não tenho outra musiquinha para cantar. Eu não falei o que eu queria falar. O que você ia falar? Eu queria falar que a Alabama entende a escola como um ser vivo. E o preço multiplicado pela quantidade de alunos gera o sangue necessário para você alimentar todas as células desse ser vivo. Você falou tão bonito agora, depois o Jorge dá um jeito de esticar isso aqui como um... Sabe quando passa as letrinhas do filme e terminada a letrinha vem mais uma ceninha? Sei. Fica isso para essa hora. Tá bom.